A gente tem tido na Igreja Presbiteriana das Graças, tem sido um bom tempo para a gente tratar sobre assuntos especialmente ligados à vida da igreja, à coesão, à unidade, porque a gente tem essa possibilidade agora melhor do que em outros tempos. Porque Deus está dando um tempo para a gente de paz, então a gente pode tratar a respeito de assuntos que são, às vezes, muito sensíveis, porque parece que a gente está colocando carapuça na cabeça das pessoas quando a gente os trata. Ontem a gente estava tratando sobre lealdade. Lealdade é um assunto sensível. Quando você fala, pode parecer que você está falando de alguém, ou de A, ou de B, ou de uma situação X. Especialmente se dentro da igreja estiver acontecendo alguma situação mais complicada. Obrigado, Fabão. Como não estamos vivendo esse momento, pelo menos eu não consigo ver que estejamos de alguma maneira vivendo esse momento, a gente pode falar sobre isso. Talvez ontem ficou um pouco mais claro, depois que se dividiu em grupos lá e a gente viu aqueles 8 estágios que acontecem na vida de uma pessoa que termina tornando ela desleal. Nós vimos também ontem aqui que a lealdade é uma questão de princípios, é uma questão de você ter os valores dentro de você, os valores corretos. Trata-se de caráter, muito mais do que qualquer prática. Ou seja, a lealdade é dentro. A lealdade é você firmado em uma série de valores e princípios que você diz, não abrirei mão. Né? Mesmo que, sei lá, a situação mude, mesmo que alguém venha falhar comigo, eu não vou abrir mão desses princípios, desses valores. Né? É a situação de um amigo que falha, que de repente o amigo se dispersa, vai para um caminho ruim, a gente permanece leal. A gente permanece leal a um amigo à medida que a gente corrige, que a gente diz para ele que está ruim, que não está bom, que a gente diz para ele que vai abandonar ele se ele seguir naquele caminho. O princípio da lealdade é quando a gente tem um cônjuge que está, sei lá, com uma dificuldade, com um problema, e a gente permanece leal aos princípios bíblicos. E a gente permanece, por exemplo, se é marido e sabe o que é ser marido, biblicamente, você permanece leal. Aquilo é que é ser marido. Você continua, mesmo que a mulher esteja, sei lá, com a cabeça virada. Ou vice-versa. Né? A mulher vê o marido perdido, ela permanece leal. Por quê? Porque ela sabe o que é ser mulher de Deus, ela sabe o que é ser esposa, ela permanece leal. Portanto, lealdade não tem ainda necessariamente a ver com o outro. A lealdade diz respeito a princípios e valores pessoais, com os quais eu me ancoro, eu me firmo, e eu reajo às situações a partir desses princípios e valores. Quando eles estão faltando, eu sou mais propenso, mais propício a me tornar uma pessoa desleal. Né? Eu começo a vaguear nos meus horizontes, eu começo também a ser mais suscetível ao tempo. A gente estava dizendo aqui que ia contar durante esse período a história de uma jovenzinha. Né? Eu vou chamar essa jovenzinha, como foi o nome que tu desse ali? Quitéria, não foi? Tem alguma Quitéria aqui, não? Não? Tem alguma Quitéria? Só para não parecer que eu estou falando dela, né? Como não tem nenhuma Quitéria, pelo menos não se apresentou aqui, né? Eu não conheço o sobrenome de todo mundo aqui, mas então, como não tem, eu vou chamar essa jovem de Quitéria, tá bom? É um nome mais antigo, né? Quitéria não é um nome muito moderno, mas eu vou chamar essa jovem de Quitéria. Quitéria, né? É ali uma pré-adolescente para um adolescente que está começando a pensar na possibilidade de, no futuro, casar, no futuro ter um namorado. E ela está sendo criada numa família onde os princípios dela estão sendo firmados, estão sendo confirmados à medida que ela conversa com o pai, com a mãe, mas fora de casa, fora do círculo familiar, ela está sendo influenciada por uma série de valores que são contrários a uma pessoa ser leal, a pessoa ser fiel. Né? Ela tem amigos e amigas que falam assim, rapaz, porque você não pode ficar? Fica, dá uns beijos, dá uns amassos, não tem problema não. Mas ela está dentro de casa ouvindo assim, rapaz, não. Ela vai permanecer leal, não é leal só ao pai e à mãe, é leal aos princípios. Ela vai dizer, não, eu não vou ficar porque eu sei que isso não é o certo, isso não é o bom, isso não é o correto. Então, ela não fica.
Tá lá os amiguinhos, amiguinhas, sei lá, dizendo assim, rapaz, por que que a gente não vai para determinados ambientes? Quem sabe você acha lá uma pessoa para você namorar, para você se agarrar. Ela fala, não vou não. Eu não vou não porque eu estou aprendendo que esses não são os meus princípios, esses não são os meus valores. Ou seja, Quitéria é uma moça que está aprendendo a ser leal. Ela está reagindo aos movimentos contrários que fazem dela uma pessoa superficial, uma pessoa volúvel, uma pessoa que vai sendo levada e conduzida pela cabeça e pela mente dos de fora, especialmente no que diz respeito a essa conjuntura mundana. Estávamos aplicando isso à nossa vida como igreja também. Não só como igreja, porque a lealdade, como falamos, não é a lealdade a um pastor, não é a lealdade a um partido, é a lealdade a Deus e aos princípios da palavra, que fazem a gente ter alguns compromissos, alguns comprometimentos que a gente não pode abrir mão. Então, estávamos colocando aqui essa necessidade, né, de, no final do retiro, se Deus permitir, no último momento, você escrever um princípio para você. Você falar, eu me comprometo. E você é que vai dizer com que você se compromete a respeito da vida da igreja, né? Você pode se comprometer com muitas coisas, né? Ao longo desse acampamento, Quitéria vai casar. Ela vai ter que fazer um compromisso público dizendo que ela vai ser fiel, né? Mas hoje a gente vai pegar o segundo tema, dentro desse princípio, estamos juntos, essa ideia de unidade. A gente vai tratar do segundo tema, que chama-se fidelidade. O que é a fidelidade na perspectiva bíblica, né? Tudo que a gente está tratando aqui sobre lealdade, fidelidade e unidade, não é seguindo um valor do mundo, mas é seguindo um padrão bíblico, seguindo a ideia das Escrituras. O que é que a Bíblia trata sobre fidelidade? Fidelidade não se trata tanto dos valores internos, mas se trata de como eu reajo, as minhas posturas, a minha atitude em cima dos meus valores internos. Ou seja, se eu sou desleal, preste atenção, por favor, se eu sou desleal, quando eu ajo com fidelidade, eu estou sendo, na verdade, um corruptor. Eu não estou sendo fiel. Porque eu sou desleal, eu ajo com deslealdade, com infidelidade. Vou colocar aqui assim, por exemplo, né? Imagina um marido, né? Um homem que ele é desleal, ou seja, ele não tem princípios morais que façam ele permanecer firme dentro do casamento. Ele vive flertando, né? Ele vive flertando, ele vive se insinuando para mulheres, ele vive cantando mulheres, ele vive nessa postura. Mas ele sempre se apresenta dentro de casa, se apresenta até para os amigos, ele se apresenta na igreja como sendo uma pessoa fiel. Todo mundo acha que ele é fiel, mas ele é um corrupto, porque na verdade ele é desleal. Ele vive uma vida de mentira, porque por trás ele é outra coisa. Por isso, lealdade é um princípio interno. A fidelidade é quando você age conforme esses princípios. É quando você segue o padrão que você crê. E a gente precisa, como igreja, e esse retiro, claro, pode ajudar você em várias áreas, mas a gente vai concentrar o conteúdo no sentido da igreja. A gente precisa ter alguns princípios, alguns valores a respeito da igreja. Eu sou dessa igreja, Presbiteriana das Graças. Eu preciso ter alguns princípios e valores a respeito da minha postura dentro da igreja, da minha percepção da liderança da igreja, do que responder para os assédios que eu recebo do lado de fora, do que eu recebo constantemente da persuasão de ideias ou ideologias que tentam me fazer infiel, né? Que tentam me levar por um caminho de superficialidade religiosa. Em vez de eu ter compromisso, eu simplesmente fico continuamente naquela vida de salmoura. Eu não me comprometo de verdade. Ontem a gente viu nos grupos, né? Eu só fiquei em um grupo, mas depois eu soube que o líder do grupo lá estava dizendo que eu estava fiscalizando. Foi o grupo de Roberto.
Roberto disse que o dele demorou mais porque eu fiquei fiscalizando. Aí eu não vou fiscalizar hoje nenhum grupo, né? Mas eu estava assistindo, né, lá e Roberto estava desenvolvendo os oito passos lá da infidelidade ou da deslealdade, mostrando que é um processo, né? Um dos passos lá é a independência. É quando, por exemplo, a gente vai ter um retiro de carnaval aqui, o retiro da família, tem um retiro dos adolescentes, tem um retiro dos jovens, tem culto na igreja, mas o cara chega e fala assim, rapaz, eu vou fazer a minha própria programação. E pega os amigos da igreja e tira do convívio da igreja para fazer o seu próprio lugar, para fazer o seu próprio programa. Quantas vezes acontece coisa assim? Isso é uma independência. Fala, o que é que tem de mais? Em si não tem nada de mais. O que é que tem de reprovável? Em si não tem nada de reprovável. Mas sabe qual é o perigo? O perigo é justamente esse desagregamento. O perigo é a pessoa estar fazendo as coisas por si e muitas vezes por insatisfação com a igreja, com o grupo, e está levando as pessoas num processo de esfriamento espiritual. Por favor, entendam. Eu não estou dizendo que é proibido, e nem tenho esse poder para determinar o que é proibido e o que não é. Todas as coisas são lícitas, nem todas convêm. Não é conveniente. Não é conveniente quando a gente, por exemplo, vai ter uma vigília e a pessoa inventa de fazer lá na casa dela, sei lá, não, vou fazer uma convivência, vou fazer não sei o que lá. Não é conveniente. A gente está como igreja se reunindo, você é líder, você tem princípios, você faz parte. Cadê o seu comprometimento com aquilo que você diz que crê? Você diz que Deus colocou você nessa igreja, você disse que faria parte desse corpo. Cadê o seu compromisso? Onde é que foi parar a sua lealdade? Você é leal? Hoje a gente vai falar sobre fidelidade. Fidelidade, como eu estava descrevendo, são as práticas. Se eu sou leal, se eu tenho valores e princípios dentro de mim, eu tenho uma ação concreta a respeito desses valores. Eu queria estudar um caso que para mim se tornou emblemático, por causa da expressão que tem no texto em hebraico, falando sobre fidelidade, e porque quem fala que escolheu uma pessoa fiel foi Deus. Isso se tornou para mim muito emblemático, ou seja, Deus mesmo está dizendo, olha, eu rejeitei essa prática e eu vou escolher uma pessoa que é fiel. Ou seja, uma pessoa que tem lealdade de verdade para com Deus e, portanto, também com a igreja. E se trata de um sacerdote. Abra sua Bíblia, por favor, nesse livro, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, a gente vai ler do versículo 12 até o versículo 36. Trata-se da prática agora. Como é que eu faço à medida que eu sou leal? A gente vai ler aqui a partir do versículo 12, tá bom? 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Eu vou lendo e, à medida que eu for lendo, eu já vou explicando alguns termos que eu acho que são importantes para a gente compreender bem a ideia, tá bom? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial aqui significa imprestável, ou pessoas que não servem, no sentido de que quando você quer contar com elas, você não conta com elas. Preste atenção, porque filhos de Belial, nesse sentido bíblico, no sentido do termo que está aqui, na verdade, não é nem que eles fossem arruaceiros, mas são pessoas imprestáveis. Na hora que você quer contar com ela, você não conta com ela, porque ela nunca pode, ela nunca está disponível. Pois bem, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. O problema é que tinha uma deslealdade com Deus. O problema deles é que não havia compromisso com Deus, por isso eles eram imprestáveis. Você já entendeu? Segue o texto. Pois o costume daqueles sacerdotes, veja, a prática da deslealdade deles era a infidelidade. O costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço desses filhos de Belial, né, o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne,
com um garfo de 3 dentes na mão e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali, a Siló. Você entendeu? O moço, ou seja, o servo desses imprestáveis, eles tinham um garfo, e é um tridente, a palavra está falando isso, e eles metiam um garfo na oferta que se ia dar ao Senhor, ou seja, o cara ia sacrificar um animal, então eles pegavam qualquer porção que tivesse, o cara estava dando uma porção pequena, uma marmita, eles metiam o garfo. Eles estavam dando uma porção maior, eles metiam o garfo, e aquilo que eles conseguissem pegar com um garfo, eles traziam para si, ou seja, eles eram imprestáveis. A prática deles serem imprestáveis é que eles só faziam as coisas para si. Eles só faziam as coisas para benefício próprio, ou seja, eles usavam a igreja, eles não eram servos da igreja, eles não eram servos de Deus para servirem a igreja, mas eles usavam a igreja para o seu próprio benefício, para o seu próprio bem-estar, para o seu próprio serviço. Continua o texto, versículo 15. Também, antes de se queimar a gordura, veja só, antes de dar ao Senhor a gordura, o que é que diz o texto? Vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: olha, dá essa carne para assar ao sacerdote, ou seja, deixa ele fazer um churrasco de picanha, que tem aquela parte da gordura boa, bonita, dá para ele. Dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. São exigentes, o modelo é o deles. Rapaz, eu não quero não, essa carne cozida aí, sei lá, fica mal cheirosa, depois a gente não tem como fazer um churrasquinho gostoso, então, não quero não, eu quero que você me dê a carne crua. Só que, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, a carne crua significava que essa carne não tinha sido oferecida ao Senhor. O que é que esse sacerdote está dizendo? Ele está dizendo assim: rapaz, eu tomo o lugar de Deus fácil, é para Deus, mas pouco me importa, tem que ser para mim. Eu quero o bem bom desse negócio. Continua o texto, versículo 16. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, hás de me dar, senão tomá-la-ei à força. Eles usavam a força, o poder político que eles tinham, o poder religioso que eles tinham para poder fazer isso. Versículo 17. Era, pois, preste atenção à ótica de Deus, era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor, ou seja, eles desprezavam a igreja. A oferta ao Senhor é o nosso serviço, irmãos. A oferta ao Senhor é aquilo que a gente dedica. Eles simplesmente desprezavam, porque o que eles queriam era se beneficiar, eles não queriam servir. Versículo 18. Samuel, ainda era um menino, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Ele vestido de uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com o seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana, a sua mulher, e dizia: olha, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Aí veja o finalzinho. E o jovem Samuel, ele crescia diante do Senhor. A gente está estabelecendo um padrão. Veja Samuel. Samuel está dentro de uma casa, onde ele está aprendendo os princípios. A mãe só tinha um filho, só um filho, e o filho é Samuel. Mas o que é que ela faz com aquilo que é mais para ela, mais precioso? Ela oferece ao Senhor. E ela continua servindo a esse filho por causa do Senhor. Esse filho chamado Samuel está começando a aprender pelo exemplo, pela postura. Ele está aprendendo: rapaz, eu preciso ter isso no meu coração. Eu preciso viver para o Senhor. E, de fato, ele crescia na presença do Senhor. Está posto no texto uma comparação. Está posto no texto aqueles que são infiéis e aquele que cresce em lealdade, que começa a ter um tipo de comprometimento real no coração,
dentro do coração, na presença do Senhor. Não para os homens verem, mas por causa daquilo que eles olham para Deus e dizem, é com Deus. Já os filhos de Eli são completamente desleais e, portanto, eles também são infiéis. As suas práticas são, diante de Deus, nojentas. Deus não se agrada delas. Diz o texto 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam. Veja que agora é a questão da fidelidade, as práticas dele. Faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Essas mulheres que serviam, estavam servindo ao Senhor. Meu Deus, veja que coisa horrorosa que está acontecendo aqui. Essas mulheres estão servindo ao Senhor e esses caras que são sacerdotes, eles estão pegando essas mulheres e estão tendo relações sexuais com elas. Estão se aproveitando mesmo do rebanho. Não basta eles pegarem as ofertas que são oferecidas ao Senhor, agora eles estão conduzindo mulheres para uma vida de perdição. Mais uma vez, aqui a expressão que está sendo trazida é aquele tipo de pensamento que Paulo falou para Timóteo, ou seja, pessoas que estão frágeis, pessoas que estão na superfície, pessoas que não têm real comprometimento, essas pessoas estão muito mais vulneráveis aos lobos, aos infiéis, aos rebeldes. Eles começam a trazê-las para fora e começam a usá-las para os seus próprios projetos, para os seus próprios benefícios. É o que está acontecendo. Os filhos de Eli, eles estão pegando as mulheres que estão servindo ao Senhor, mas estão fora, e pega elas e dormem com elas. O texto continua e fala assim, versículo 23, e disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois todo este povo eu ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que eu ouço sobre vocês. Vocês estão fazendo transgredir o povo do Senhor. Ele está falando com eles. Eu gostei muito dessa experiência do texto, porque a gente está falando aqui de um pai. A gente não está falando aqui de um legalista, não está falando de um cara que que está buscando poder, a gente está falando de um pai conversando com os filhos, e está dizendo, ô filhos, o que eu ouço a respeito de vocês é ruim, vocês estão desencaminhando as pessoas, vocês estão destruindo a vida do povo de Deus. Eli está sendo correto quando ele está fazendo isso. Mas a Bíblia, próprio Deus, condena Eli porque diz, você não criou seus filhos assim. Ou seja, eles não encontraram, os filhos de Eli não encontraram na pessoa do pai o exemplo de alguém que tem uma lealdade. E quando é leal, ou seja, firme nos valores que crê, ele simplesmente pode corrigir, ele pode ser fiel na prática. O que foi que aconteceu com Eli? Eli sabia o que era certo. Eli sabia como deveria criar seus filhos, mas Eli simplesmente não se comprometeu com aquilo que ele sabia que era certo. E o resultado é que ele não corrigiu seus filhos. E ao não corrigir seus filhos, ele tornou uma geração de sacerdotes desleais. E quando eles se tornaram desleais, eles foram infiéis nas suas práticas. E agora, já velho, o texto faz questão de dizer, já era velho, ele chega e diz, rapaz, eu tenho que corrigir agora meus filhos. Só que agora, ele tem dentro de casa, não filhos que são crianças que vão ouvi-lo, ele tem dentro de casa filhos rebeldes, filhos que já não têm mais compromisso nenhum, nem com Deus, nem muito menos com a paternidade de Eli. Eles agora, portanto, vão fazer o que eles acham que tem que fazer, eles serão infiéis. O texto continua. Versículo, onde é que eu estava, irmãos? 24, é isso? 25, agora. Pecando o homem, aí ele falando ainda, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Mas, pecando o homem contra o Senhor, quem é que vai interceder por ele? Ele está dizendo, eu não tenho nem mais o que fazer, eu não posso nem pedir a Deus, porque o pecado de vocês é contra o próprio Deus. Entretanto, veja o texto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria, o que, irmãos? Matar. Nós vimos ontem no estudo que o processo de deslealdade
quando ele vai crescendo, se torna uma pessoa rebelde, e quando se torna rebelde, o fim dela é morte. Se você ama alguém que está num processo de rebeldia, zele por esse coração, zele por essa pessoa, trate com ela, diga para ela está indo para a morte. Se é que você entende o que a Bíblia está falando. O texto continua. Mas, versículo 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura e, aonde, irmãos? No favor de quê? Do Senhor e dos homens. Mais uma vez a Bíblia está destacando, fazendo um contraponto. Perceba que nesse texto, já 2 vezes a Bíblia está fazendo um contraponto. Está falando dos filhos de Eli, está falando de Samuel. Está falando de alguém que cresceu num processo de deslealdade e que, portanto, é infiel, e Deus os condenará. E está falando de Samuel, que está crescendo no processo de lealdade. Samuel ainda não está assumindo nenhuma tarefa real, mas ele está cada vez mais comprometido. Os valores para ele são valores pelos quais ele pauta a vida. O texto continua, versículo 27. Veio um homem de Deus a Eli, uma pessoa de fora, pessoa que a Bíblia não diz quem foi, e disse: assim diz o Senhor. Agora é Deus falando com Eli. Não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu não falei com você já desde o passado. Versículo 28. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deixa eu só fazer um parêntese aqui para você entender. Ele está dizendo: rapaz, eu escolhi vocês como sacerdotes, e eu dei as ferramentas para vocês serem sacerdotes. Você talvez ouça essa palavra e fale assim: está falando de pastor. Isso é aplicado a pastor, mas não está falando só de pastor. Está falando de gente dentro da igreja. Pessoas que foram salvas, foram constituídas por Deus como sacerdotes. E sacerdotes diante do mundo. Nós somos o sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, o nosso sacerdócio é uma oferta de Deus para nós, é Deus dando generosamente para nós uma condição diferenciada do mundo. Deus está falando para Eli, agora ele vai cobrar. Ele está dizendo: eu dei para você isso. Em outras palavras, irmãos, quando nós fomos salvos, Cristo mesmo veio nos conduzir num processo de amadurecimento. Quando a gente fala de amadurecimento espiritual, a gente está falando de a gente fincar raízes. A gente começar a ter a palavra como sendo uma regra de fé e prática. Ou seja, os valores da palavra, os valores da Bíblia, eles começam a ser para nós princípios inegociáveis, pelos quais a gente simplesmente tem uma postura diante do mundo e diante também dos desleais, dos infiéis. Postura é uma atitude dentro do coração, uma atitude que se torna prática para fora. Agora Deus vai começar a puxar a orelha de Eli, e o que ele tem para falar para Eli não é coisa boa. Versículo 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios, as minhas ofertas? Está falando de Eli, mas na verdade são os filhos que fazem isso. As minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ou seja, você é um covarde ali. Você nunca tomou uma postura real contra os seus filhos. Eles são rebeldes, eles são infiéis. Você nunca tomou uma postura, e Deus está cobrando de ali agora. Eu dei para você o sacerdócio. O que é que você faz com isso? Você deixa a deslealdade acontecer? Você deixa a infidelidade acontecer? Isso com seus filhos? Pelo amor de Deus. Versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus, na verdade,
dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Eu tinha dito isso, porém agora, diz o Senhor, longe de mim, eu não quero esse povo, eu não quero essa casa, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão o quê, irmãos? Desmerecidos. É Deus e a palavra dele clara, objetiva, trazendo para a gente. Está falando sobre o tempo que a gente vive, irmãos. Esse tempo onde a gente está constantemente como igreja sendo solapado. As pessoas questionam os nossos valores. Não é só do mundo, não. Essas modas também que tem por aí, de ideologias chamada evangelho, essas igrejas alternativas que ficam o tempo todo persuadindo, não só persuadem os nossos jovens, não. Ficam persuadindo você com aquelas perguntas que a gente falou ontem lá. Pessoas dentro da própria igreja presbiteriana das graças, que ficam lá se insinuando e chamando você para uma alternativa, chamando você para uma deslealdade, para você simplesmente participa dos cultos, participa até de algum ministério, mas você está com a vida independente, você não está com a vida comprometida. Esse tipo de postura vai ter uma condenação. Não pensa que é a igreja que vai reagir a isso, não. Quem está reagindo é Deus. Deus está dizendo, olha, eu vejo isso. E pode ter certeza que isso me dói. E quem me desonra, eu vou desonrá-lo também. Preste atenção, irmão, porque às vezes você está criando seus filhos. Você está criando a sua história nessa postura constante de viver num paralelo, em vez de viver engajado, de viver dentro mesmo. Você vive na sua própria vida e na sua própria postura de indiferença ao corpo. Não se compromete de verdade. Não está engajado de verdade. É sempre a sua programação, é sempre aquele grupinho que é o seu. Você nunca faz parte do todo. É sempre para o seu benefício, é sempre para a sua glória. Pessoas que ficam à margem, elas ficam muito mais suscetíveis a todas essas ideologias que são contrárias à palavra de Deus. Não pegam os princípios da palavra e começam a usar, muitas vezes, hermenêutica errada, ideias erradas, que você, muitas vezes, sem conhecer as Escrituras, fala, mas é bíblico, e não é. Porque a distorção da palavra, quando Jesus escreve as igrejas de Apocalipse, pelo menos em 4 delas, Jesus diz para eles, olha, vocês estão seguindo outros princípios que não a palavra, porque vocês estão seguindo ideologias. Ele fala a ideologia dos nicolaítas, a ideologia de Balaão e a ideologia de Jezabel. Esses 3 são velhos testamentos, são do Velho Testamento, e pessoas que tentaram fazer o povo de Deus seguir por uma caminhada que não era uma caminhada de fidelidade a Deus, mas Jesus está dizendo para a igreja, lá em Apocalipse, Jesus está dizendo para a igreja, dentro da igreja aparecem pessoas que elas são muito mais filósofas do que realmente bíblicas, e elas conseguem engendrar na sua cabeça ideias, seguindo supostamente a Bíblia, ideias que são contrárias à fidelidade a Deus, só para você viver no seu próprio conforto, no comodismo, dissuadindo você de realmente fazer parte. Você vive na borda. Ontem a gente estava vendo também no estudo que uma das coisas que que muitas vezes marca a nossa história, fazendo a gente começar a ter uma deslealdade, são mágoas. E alguns aqui, eu tive a oportunidade de, quando estavam entrando na igreja, de conhecer a história. Alguns. Não tenho todos, infelizmente, mas eu até queria, mas eu não tenho condição. Mas alguns eu tive privilégio de poder participar, de conhecer, e a pessoa estava vindo magoado. E estava vindo de uma série de processos, onde de fato a pessoa estava sendo desencaminhada com Deus. E eu não estou querendo falar mal de nenhuma igreja que porventura você fez parte, mas você sabe que teve igrejas, alguns aqui
tiveram igrejas, participaram de igrejas que estavam sendo infiéis ao Senhor. E foi por isso que você saiu de lá. Mas isso não acontece só com alguns. Muitos aqui têm as suas próprias marcas de mágoas pessoais por causa do que de passado. Na igreja eu me engajei e eu levei e foi uma pancada. As pessoas foram desleais comigo, as pessoas foram infiéis comigo. Tá bom, eu sei, eu estou falando com você com conhecimento de causa, eu também. E também teve meus momentos de eu chegar e dizer, rapaz, eu estou arregando, eu não quero mais. E falei isso para Deus, irmãos, durante 2 anos, eu falei para Deus assim, com veemência. E você sabe que diante de Deus a gente não pode mentir. E eu falava para Deus, eu não quero mais, Deus. Eu não quero mais, o que eu quero agora é fazer parte de uma igreja, onde eu seja uma pessoa que ninguém me vê, que ninguém me percebe. Eu quero ir para uma cidadezinha, não sei das quantas, chegar lá, ninguém saiba que eu sou pastor, e lá eu vou viver escondido no meio da comunidade, servindo, mas eu não quero mais ter esse engajamento, eu não quero mais ter essa profundidade, porque a gente leva muita pancada. Eu sei, irmão, estou falando para você que no meu coração, o que eu queria naquela época de mágoa, era ter esse tipo de superficialidade de vida. Ou seja, não mostrar minha cara, não dar minha cara para levar tapa, para levar o tabefe, que muitas vezes dentro da igreja a gente vai sofrer. Mas se a gente vai ser igreja de verdade, só é possível ser igreja de verdade, a gente só tem calor como comunidade, a gente só expressa a vida de Deus quando é a vida do Filho dele. E a vida do Filho dele não foi uma vida superficial, foi para dar a vida. Foi para sofrer a injustiça, foi para servir de fato a nós e nos trazer para Deus. Portanto, não é possível estar e ser igreja sem haver essa fidelidade, essa real fidelidade. O texto continua, versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa, da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Ou seja, eu vou extirpar a tua linhagem. Vai acabar. Versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e Finéas, ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel. Você já sabe quem é, porque o texto já vem dizendo que ele está crescendo em lealdade. O texto está dizendo que ele está crescendo em lealdade, ele está diante do Senhor. Está dizendo aqui, então eu suscitarei para mim um sacerdote, o que, irmãos? Fiel. Porque ele está crescendo em lealdade. Eu vou suscitar ele, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa, falando da casa de Eli, virá inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para ter um pedaço de pão que coma. Ou seja, você vai ter uma classe, o grupo que restar da sua história, vai ser de pedintes, mendicantes, solicitando o favor daquele que de fato é fiel ao Senhor. O fiel quem é, aqui nessa história, quem é o sacerdote fiel, irmãos? Samuel. Vamos seguir um processo aqui. Veja o processo simples do texto, já que a gente já foi comentando à medida que a gente lia. Veja. Os filhos de Eli, eles desprezavam a oferta do Senhor. Isso é uma marca da deslealdade. É uma marca de alguém que começa a expressar a sua infidelidade.
ele simplesmente despreza. E despreza as coisas que são caras para Deus. Ele despreza o culto, ele despreza a convivência, ele despreza as programações que muitas vezes são muito simples. Muito simples. A maior parte das programações de uma igreja saudável, a grande maior parte das programações, elas são extremamente simples. Simples. Elas não são de grande custo. Talvez para um ou para outro que é o líder, o resto, todo mundo vive aquela experiência com muita simplicidade. Uma reunião de oração, por exemplo, tem um custo grande daquele que é o líder, que se compromete toda semana a estar lá. Mas quando a gente está na reunião de oração, qual o custo, pessoal, para isso? Quase nenhum. Né? Um culto que tenha no meio da semana, o culto, por exemplo, o Ministério dos Jovens lá no culto na sexta-feira, qual o custo, qual é o gasto? Nenhum. O engajamento é o custo. Fazer parte é o custo. A maior parte das programações que a gente tem dentro de uma igreja saudável, elas são muito simples, mas são oferta ao Senhor. E a pessoa simplesmente despreza. Fala assim, vou não, eu prefiro ir na McDonald's, sei lá, eu vou sair com a galera, eu vou fazer não sei o que lá, e faz o programa alternativo. Simplesmente o tempo todo está vivendo uma vida paralela, não vive a vida da comunidade. Não vive. Desprezam a oferta do Senhor. Você viu o que foi que aconteceu com esses dois homens, que Deus faz questão de dizer o nome deles, Hofni e Finéias. Deus conhece o nome daqueles que vivem assim. Desprezam a oferta do Senhor. Nunca podem, nunca têm tempo, nunca aquilo é uma realidade concreta. Grupos pequenos, o discipulado. Quantas coisas que a gente tem, o Ministério de Homens lá, o Sopão, Terceira Idade, SAF, Ministério Feminino. Depois a gente vai ver um vídeo aqui que fala de uma série de ministérios que a gente tem dentro da igreja. Quase todas as reuniões que a gente tem, irmãos, elas são muito simples, mas elas são ofertas ao Senhor. Muitas vezes você faz parte daquele processo da igreja, mas simplesmente não existe um engajamento, porque despreza. Houve um tempo na Igreja das Graças, hoje eu não sei se há isso, pode ser que haja, mas eu não estou conseguindo ver, mas houve um tempo na Igreja das Graças, onde as pessoas só iam para a programação, pelo menos algumas, quando eram elas que iam falar, quando eram elas que iam aparecer, mostrando claramente que era simplesmente para se servir, para o seu benefício. Houve uma época na Igreja das Graças que as programações, que eram as maiores, como por exemplo o encontro de jovens da igreja, que quando você fazia a programação, tinha 500 pessoas servindo no encontro. Mas quando a gente fazia o apurado para saber quantos membros da Igreja das Graças estavam servindo, a gente tinha 30, 40 membros. Todos os demais faziam parte de outras igrejas ou de pessoas que nem de igreja estavam. E a gente falou assim, meu Deus, isso é a Igreja das Graças? Ou é só uma programação que a gente promove? Cadê os membros da igreja? Cadê o pessoal que faz parte do Ministério de Juventude da igreja? Graças a Deus esse tempo passou. Eu não tenho saudade desse tempo. Eu não tenho saudade de programações que a gente faz, que enche de pessoas, mas no dia a dia, nas ofertas que são simples para o Senhor, as pessoas não estão lá. Eu não tenho saudade nenhuma. Quem me conhece de perto sabe quanta alegria eu tenho quando eu estou com pessoas, com grupos até pequenos, e a gente está podendo estudar a palavra junto, coisas simples. Às vezes me dá mais alegria até do que um auditório cheio. Esse processo de estar junto, ofertas que são ao Senhor, mas são ofertas simples. Cadê, irmão, você? Não estou falando que a gente tem que estar em todas as programações da igreja, mas tem campos de afinidade e tem campos de ministério dentro da igreja na qual você faz parte.
Talvez tenha pessoas até aqui que ainda não estão servindo em nenhum ministério. Cadê você? Eles desprezavam a oferta do Senhor. Isso é a infidelidade deles. Não há lealdade. Segundo, Deus diz, com todas as letras, versículos 22 a 26, vocês estão fazendo o povo do Senhor transgredir. Há uma má influência desses filhos de Eli. Pessoas que às vezes estão no nosso meio e estão influenciando negativamente a vida da igreja. São pessoas que, além de desprezar a oferta do Senhor, elas ficam o tempo todo insuflando para que as pessoas não participem. Eu citei já o exemplo. Agora, se Deus quiser, ano que vem, vamos ter o acampamento de carnaval da família aqui, nesse mesmo hotel. Jorginho estava falando lá no conselho, o Jorginho é o presbítero responsável por essa área, pastor Léo é o responsável por esse ministério. Jorginho estava falando que tem quantas pessoas inscritas, Jorginho? 16. Ou seja, a essa altura do ano, tão pouca gente inscrita. Eu sei que a situação está super difícil financeira, talvez isso tenha um peso muito grande. E se, por exemplo, a gente precisasse, não para o ano que vem, porque a gente já tem um compromisso com o hotel aqui, a gente não pode, mas se a gente precisar mudar de lugar para que todo mundo possa fazer parte, a gente muda. Mas sabe o que é estranho? É que a pessoa chega e diz, eu não tenho dinheiro para ir para isso, mas aluga uma casa de praia com um grupo da igreja. Como assim? Não, mas foi uma casa de parente. Mas como assim? É estranho, irmão. Por que não é com o povo? Por que você não está junto? Por que a programação sua é por fora? Você tem uma igrejinha dentro da igreja? É isso? O que é que está acontecendo? Mas não falo só do acampamento de carnaval, não. Isso acontece em tantas situações. Dentro do ministério de louvor, aí tem aquele pessoal que é só daquele jeitinho, e é um pessoal esquisito. Estou falando porque eu estou lá. Eu estou fazendo parte. Que vive botando gosto ruim. Achei massa a atitude do pessoal do louvor ontem aqui. Ele estava dando o que podia, o que não podia, para poder ver se a mesa conseguia ficar com um som bom. O pessoal, claro, esse pessoal que é do louvor, tem um ouvido que eu não tenho. Aquele ouvido de cachorro, né? Que ouve até o que ninguém ouve, mas ouve. Eles estavam sofrendo, porque estavam sentindo o som ruim ontem, né? Eu não sei se hoje está melhor ali. Porque para mim é quase tudo igual. Está melhor. Então, eles estavam sofrendo, mas eles estavam com uma atitude aqui super positiva. Não estavam reclamando. Eles estavam ajeitando. Massa isso. Mas tem gente que tem uma postura que é o tempo todo do contra. É para insuflar, é para colocar a coisa para baixo. É uma postura que faz as pessoas se perderem. Se perderem. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Porque esse tipo de postura é fazer o povo transgredir. Em vez da pessoa se sentir animada, a pessoa se sente deslocada. Vou falar aqui de um episódio que aconteceu há um tempo atrás aí, lá na própria igreja. Tem um casal que, vez por outra, vai lá para a igreja, que é um casal extremamente descontente com a igreja. Um casal rebelde, mas é rebelde de verdade. E todo mundo que chega junto desse casal, eles fazem a pessoa tropeçar. Estão lá, mas falam mal da igreja até dizer basta. E já vi gente, depois vir conversar comigo e falar assim, pastor, me senti mal. Me senti mal porque a pessoa falou tão mal do Senhor e falou tão mal da igreja. Eu sei que tem gente assim. Eu sei que tem gente que foi da Igreja Presbiteriana das Graças e chama membros da igreja para ir almoçar, para ir jantar, e vê se está numa convivência, daquele tipo de convivência assim, sei lá, aniversário do sobrinho. Vocês sabem o que eu estou falando. Foi para um casamento de afinidade, foi para não sei o que lá, e a pessoa faz questão de colocar carga negativa, colocar situação ruim, para fazer você tropeçar.
Veja, o texto está falando que esses filhos de Eli, eles faziam isso. Eles faziam o povo transgredir. Porque eles queriam, era um benefício próprio. Eles não tinham lealdade com Deus, por isso eles eram infiéis. E eles faziam o povo transgredir. Quem está dizendo isso é Deus. Eu não sei você, mas eu faço opções. Muitas vezes, claro que tem coisas que eu não posso fazer opção, mas eu faço opções. Vou dizer para você, por exemplo, há muito tempo atrás eu fiz uma opção de não pregar em formatura, a não ser que seja um culto, eu prego. Mas se for aquelas formaturas onde prega, dá uma palavra o espírito, dá uma palavra o padre, dá uma palavra o cachorro, dá uma palavra o gato, dá uma palavra não sei o quê, aí o pastor também fala, eu falo assim, a palavra de Deus está no mesmo nível de qualquer coisa. Ah, não quero não. Eu não estou não. Eu rejeitei convite de gente muito próxima, gente querida, do coração. Eu falei, eu não vou, porque certos ambientes, certas coisas, eles não dignificam o Senhor. Eu vou dizer para você, certos convívios, certas pessoas, elas não dignificam o Senhor, elas estão atrapalhando o seu progresso na fé, elas atrapalham a sua vida espiritual, e você precisa dar um basta. Mas quem precisa dar um basta é você. E estou falando isso, irmão, pode ser um pastor. E às vezes um pastor de outra comunidade está fazendo você se perder, gerando crise, em vez de gerar engajamento, em vez de gerar fidelidade ao Senhor. Terceiro, dos versículos 27 a 34, a pergunta que Deus faz aos filhos de Eli, né, por que vocês chutam os meus sacrifícios? E também, Eli, por que você honra mais os seus filhos do que honra a mim? Essas perguntas, elas não são perguntas capciosas, elas são perguntas confrontativas. Está tratando da postura. Não está tratando nem sequer do coração, agora está tratando da postura mesmo. Por que você chuta? Chuta aquilo que eu honro. Em outras palavras, por que você despreza ao ponto de você jogar no lixo? Por quê? Outra, por que você honra certas pessoas que eu, na verdade, as considero como sendo desonrosas? Por que você ainda mantém essas relações ou mantém essa postura de amiguinho, quando, na verdade, você deveria dizer para essa pessoa ou para essas pessoas, rapaz, agora você está uma pessoa que está mal, não dá para a gente permanecer junto. Eu tenho que ser leal a você. Eu tenho que ser leal, não dá para a gente caminhar junto, agora a gente tem que se separar. Os filhos precisavam muito receber uma palavra. O que Eli podia fazer, Eli era o sumo sacerdote, ele podia chegar e destituir os filhos, dizer, vocês não são mais sacerdotes. Mas Eli deixa eles sacerdotes ainda, e Deus diz assim, você honra eles, em detrimento de mim? Ah, não. Quando a Bíblia fala lá em Eclesiastes, capítulo 3, há tempo de juntar pedras e tempo de espalhar pedras. Ele está falando de tempo de conflito. Às vezes a gente não entende, mas é isso. Um campo que você semeava, quando você estava num tempo de guerra, você sabia que o oponente ia entrar, você pegava esse campo e você entulhava ele de pedras. Para quê? Para tornar a terra improdutiva, para que quem entrasse na sua terra não pudesse usufruir da terra. Mas quando o tempo é de paz, então você espalhava a pedra, ou seja, você tirava daquilo que estava impedindo para que a terra voltasse a ser fértil. Que tempo é o tempo que você passa? Quando diz, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. O tempo não diz em nenhum momento que é tempo de você ficar inimigo, mas diz é tempo de você não conviver. Está me ouvindo, irmão, ou não? Tem tempo para isso. A gente não está falando de certos relacionamentos que a Bíblia claramente diz que o que Deus juntou não separe um homem. Está falando de casamento, não é isso ou não? Casamento não tem jeito, irmão. Se o marido ou a esposa é uma pessoa que é contra Deus e que
você santifica à medida que você honra a Deus no seu matrimônio. Mas a gente está falando dessas convivências de amigos, de pessoas dentro de igreja, de grupos, de interesses que estão o tempo todo minando a sua vida espiritual. Por que é que você honra seus filhos e não a mim? Então, vem as 3 coisas que eu queria tratar aqui como sendo o padrão de fidelidade das Escrituras. Primeiro, ele diz, eu suscitarei, eu é quem vou levantar, para mim, um sacerdote fiel. A fidelidade é a lealdade que alguém tem para com Deus. Qualquer comportamento que seja de fato fiel, é porque Deus aprovou. Está dentro dos princípios que você tem com Deus. Então, deixa eu fazer algumas perguntas sobre seus princípios. Deixa eu perguntar para você. Você, por acaso, acredita de verdade que Deus pôs você na Igreja Presbiteriana das Graças? Sim, irmão, ou não? Sim. Foi Deus ou não? Foi. Tá bom. Você tem uma responsabilidade com isso. Quem suscitou você? Quem trouxe você? Isso é uma coisa sua. Olha, pode ter, sei lá, pode ter sido o Papa Francisco que falou para você, rapaz, vai comungar lá na Igreja das Graças. Não tem poder para fazer você comungar aqui, não. Foi Deus. Deus levantou você, Deus colocou você aqui. Se Deus colocou você aqui, então tem a ver com a sua fidelidade com Deus e a sua lealdade a respeito disso. Estava pensando aqui na história da menina, da Quitéria. Quitéria ficou interessada no rapaz. Quando Quitéria ficou interessada no rapaz, e eles começaram a paquerar um ao outro, o rapaz chamou ela para poder ir para o cinema. E aí, ela foi falar com a mãe e o pai. Pai, eu posso ir para o cinema? Vai uma turma. E aí o pai fala, que turma? Aí ela fala os nomes e fala o nome do paquera dela. O pai e a mãe falam assim, vai a turma mesmo, é a turma. Tá bom, você pode ir. Aí eles vão. Só que chegando lá, o paquerinha quer dar a mão a ela e quer dentro do cinema dar uns beijos, uns amassos. Aí Quitéria tem os valores que ela aprendeu. Tem um padrão de lealdade que está dentro do coração dela. A turma que está do lado, está todo mundo, sabe? Vai, namora, namora, namora. Que massa, não sei o que, está naquela vibração. Ela está num ambiente que leva ela a pegar na mão e dar uns amassos. Quitéria entra no cinema. O que a Quitéria faz, irmão? O que a Quitéria faz? Diga aí. Agarra ou não agarra? Agarra ou não agarra? Conte logo. Os pais que têm filhas assim, adolescente, pré-adolescente, fica tudo com medo. Eu até brinquei com um pai dizendo que ia dizer o nome da filha dele. Mas eu escolhi outro nome, Quitéria. E aí, Quitéria agarra ou não agarra? Mas por que não? Todo mundo faz. Por que não? Ela está na idade. Por que não? Tem os hormônios. Por que não? Tem a galera. Por que não Quitéria vai? Por que não? A gente falou ontem, olha, ao redor de nós, o tempo todo, o ambiente é para que a gente seja desleal. Mas a fidelidade só vai se comprovar na hora que você tem que agir conforme o que você crê.
Só vai haver fidelidade quando você age conforme o que você crê. E o crer aqui não é aquelas ideias abstratas, não. É onde você botou os pés e disse, aqui é o meu limite, aqui eu não passo. Ponto. Não é ideias abstratas. Sabe uma ideia abstrata aqui para nós é a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Pais ou pessoas que estão para ter filhos, né? Os pais que têm filhos novos, ou então pessoas que estão para ter filhos. Aí fica com aquela preocupação, como é que eu vou educar os meus filhos? Aí alguém chega e diz assim, rapaz, eduque segundo a vontade de Deus. Aí o pai fala assim, meu Deus, isso é uma ideia muito abstrata. Porque o que é que ele quer? O que é que um pai ou a mãe quer? Ele quer um manual, sim ou não? É ou não é? Um manual. Você faz assim, pá. O problema é que depois que a mulher pare, ela não pare também um manual, não vem junto, não é? Devia vir, não era? Um livrinho, tchim. Ou mesmo um Wi-Fi, aparecia no celular, agora siga esse espaço. Não vem. Aí fica a ideia abstrata. Não tem ideia abstrata não, irmão. Tem um padrão bíblico bem fácil, mas bem fácil. Você tem que educar o seu filho no caminho do Senhor. Você tem que ser exemplo para ele. Mas seu caminho não, ou melhor, mas seu filho não é seu. É simples assim. Isso não é abstrato, não. Isso é muito concreto, diz respeito à sua lealdade a Deus. Seu filho não é seu, ele é herança do Senhor. Uma herança, a gente só toma posse quando o dono da herança morre, ou não é, irmão? É ou não é? É herança, então não é seu, é para você cuidar. Como é que eu vou cuidar desse negócio? Eu vou cuidar aqui segundo o padrão de fidelidade que eu tenho. É isso, e só isso é a vontade de Deus. Por isso vai educar no caminho do Senhor. O caminho do Senhor, se é o seu, do seu coração, é isso que vai importar. Não tem padrão para isso, irmão. Mas também não é ideia abstrata. Não é. Aí vai dizer assim, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu estava ouvindo, agora precisa de um tapetinho para a criança começar a engatear. Não é assim, mães? Né? Na minha época, era caminhando na areia, cocô de gato, né? Não botei na boca porque alguém interviu, mas senão, um cocôzinho de gato ia na boca também. Quer dizer, na minha época era em qualquer lugar, mas hoje tem que ter um tapetinho, não é? Porque hoje tem que ter um bocado de plataforma para tudo. Não. Princípios precisam nortear a nossa postura. Se você cai dessa abstração, sabe o que acontece? Você fica superficial. Você está me ouvindo, irmão? Você cai nessa, o menino não pode comer açúcar. Me diz uma coisa, o que é que tem no leite da mãe? Que eu saiba, tem lactose, não? Tem não? Ou tem algum peito de mãe que vem sem lactose, tem? Tem? O meu leite é sem lactose. Tem alguém, não? Agora, vocês me expliquem aí, vocês que têm cabedal para isso, né? A minha limitação de química é grande, mas que eu saiba, ose significa açúcar, glicose, frutose, lactose, maltose, ovose, né? Guacamole, não. Qualquer ose significa, sabe o quê? Açúcar. A criança não pode tomar açúcar. Que não pode. Por que não pode? A criança precisa de um padrão da sua vida. Aí cria um bocado de regras para educar filhos, que castra um menino em vez de ensinar um menino. A gente fica superficial, irmão. Eu estou dando um exemplo, mas eu poderia abranger várias áreas. Lembra de Quitéria? Quitéria está em prova. É assistindo o filme, mas sinceramente, depois que acabar o filme, se alguém perguntar para ela qual foi o filme, ela não sabe. Sabe por quê? Porque Quitéria está num dilema, um dilema de lealdade. Eu permaneço ou não permaneço fiel? Dilema. O pai confiou, a mãe confiou.
Ela está lá, está com a galera, a pressão está grande, e o coração dela só falta pular pela boca. Ela está doida para dar uma beiçada. O menino cantando do lado dela, cheirosinho, bonitinho. Mas a menina está lá. Ela não sabe nem que cena está passando, mas ela está lá. Ainda não beijou. Quem é que vai ensinar isso para ela? Porque é fácil simplesmente dizer não beije. Mas quem é que vai ensinar a ela a lealdade? Diz aqui, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Enquanto a gente for leal a Deus, o nosso comprometimento com Deus gera uma postura prática. Gera uma postura prática. Ponto 2 diz, que procederá, ou seja, a postura, procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Então, por favor, não me venha com ideias abstratas, porque Deus tem no coração e na mente. Achei muito interessante a conversa que eu tive recentemente com um casal que está lá na igreja há uns 2 anos, faz 6 meses que se tornaram membros lá da igreja. Eles falaram que Deus tem despertado muito eles para uma sede, uma fome de Deus. A gente teve uma conversa essa semana sobre isso, eles estavam falando isso. E aí a moça, né, ela é uma jovem senhora lá, casada, falou assim, como era bom naquela época que Deus falava e os homens ouviam. Aí eu achei que massa, né? A gente foi conversando, e aí ela falou de uma determinada situação e disse assim, aí naquele momento eu claramente entendi, não é isso. Aí eu falei, quem foi que falou isso para tu? Aí ela falou assim, não foi que falou, mas é como se tivesse uma voz, né? Eu disse, pois é, né? Deus ainda fala ou não fala, irmão? Fala. Agora, se a gente não conhece as Escrituras, se a gente não tem, de fato, essa lealdade com Deus, esse comprometimento com Deus, pode ter certeza que nem a mente de Deus, nem muito menos o coração de Deus, faz parte do nosso currículo. É mais fácil a gente criar plataformas para educar filhos, mais fácil a gente criar plataformas para os ministérios, plataforma para igrejas, plataforma para os relacionamentos de amigos, do que a gente ter, de fato, essa coisa dentro. Mas o que Deus fala sobre fidelidade é um procedimento guiado pela mente e o coração dele. Isso é fidelidade. Agora, vamos lá. Chega uma pessoa e fala assim para mim, é porque eu estou na dúvida, que eu estou achando que Deus quer que eu vá para outra igreja. Eu falo assim, não falo talvez nem com a pessoa, mas eu falo assim para o meu coração, comigo mesmo. Falo assim, como é que Deus quis essa pessoa aqui e agora a pessoa vai para a igreja vizinha? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Foi Deus? Se o ambiente da nossa igreja for um ambiente onde você não vê palavra, comprometimento, aquilo que a gente falou ontem, o padrão estabelecido lá por Paulo, eu estou calado. Você vai mudar para outra cidade porque seu emprego está mudando você, sei lá, sua família está mudando, você vai para outro país, para outro lugar. Vá mesmo, claro, você vai para outra igreja, mas você está na mesma cidade, está no mesmo endereço, está na mesma coisa. Aí você chega e diz, não, Deus está me levando. Tá não, não é Deus que está lhe levando não, irmão. Sabe o que é que está lhe levando? Seu ego. Não, é porque eu vou ser mais útil lá. Vai ser mais útil lá não. Porque a questão de utilidade, como dos filhos de Belial, é se você quer ou não quer servir. Você é prestável ou você é imprestável. Não venha com essa história, não. Não venha, não. Você quer ir, vá, mas não diga que foi Deus. Ponto.
A gente não tem, e nem vou querer que impedir seu ninguém de ir e vir, porque isso é uma questão sua com Deus, mas só não usa Deus para justificar as suas crises. Está com crise, está com dificuldade de engolir algum pastor dentro da igreja, eu, o pastor dos jovens, o pastor dos adolescentes, o pastor não sei o que lá, está difícil você engolir alguém na igreja, um problema que você teve relacional com a igreja, com alguém, com uma pessoa, com não sei o que, algum líder é chato, é cheio de picuinha, é cheio de processo, é cheio de não sei o que lá, você está com dificuldade, então vá lá e diga isso para Deus, seja honesto, seja leal, siga os princípios que você crê. Se você diz, Deus me trouxe para essa igreja, então seja leal. Não invente de mentir, porque essa vontade de Deus, que você diz assim, não, eu entendi que é vontade de Deus, isso é mentira. E é você simplesmente sendo infiel. Não foi vontade de Deus, não. A sua tarefa acabou aqui na Igreja Presbiteriana das Graças, por 2 motivos deve ser. Ou porque você está mudando com a família para outro estado, ou então porque você morreu, amém? 2 motivos. Irmão, você mudou, tudo bem, você não tem nem como fisicamente estar aqui, mas se não mudou, por que você vai embora? Por quê? Eu pensei agora numa outra possibilidade, sei lá, algum jovem aqui está namorando, a pessoa de outra igreja, e a pessoa então cede e vai para outra igreja, tudo bem, aí também está na benção, não vai casar e vai ficar cada um numa igreja. Mas bem que a outra pessoa mereceu umas tapinhas. Brincadeira. Nós temos e queremos ter o coração aberto para receber. Nós entendemos, e eu quero deixar isso muito claro, nós entendemos que muitas igrejas, inclusive igrejas presbiterianas, têm passado por um problema crucial. Não tem palavra de Deus, não tem vida de Deus, e pessoas que saem de igrejas assim, acho que elas estão certas, mas se você está numa igreja onde tem palavra de Deus, tem o exemplo, tem um procedimento, e você diz, não, vou sair, e diz, não, vou sair porque é a vontade de Deus, eu vou dizer para você, não é não. E não adianta, pela minha experiência ministerial, é o seguinte, se você confronta a pessoa e fala assim, é mesmo vontade de Deus? Não está acontecendo nada, não. A pessoa fala assim, não, estou em paz com todo mundo. Estou em paz, inclusive com o senhor é meu pastor, mas vai para outra igreja. Vai com Deus, irmão, amém? Vá, porque está mentindo. Vá viver a sua mentira. Vá. Fico triste. E minha tristeza não é a questão de número. É a questão da pessoa, ela está deixando de crescer. Não é porque só cresce na Igreja Presbiteriana das Graças, não. É porque se ela disse que Deus trouxe ela para cá, e ela está aqui, e aqui tem palavra de Deus, ela precisa enfrentar os fantasmas dela. Você está me entendendo, irmão? Ou não? É aqui que ela precisa enfrentar. Vai ter problemas? Vai. Mas quantos, pastor? Rapaz, um bocado. Vai ser difícil, vai ser pior do que você pensa. Mas isso é feito casamento, irmão. É feito casamento. No casamento a gente também passa pelos perrengues. Tem hora que a gente é desmoralizado, tem hora que a gente é envergonhado, tem hora que a gente percebe que a gente falhou, tem hora que a gente não percebe que a gente falhou. Essa semana estava conversando com o Ju, uma conversa lá, ela estava dizendo, mas você é assim. Eu falei, mas Ju, eu não estou entendendo. E até hoje eu não entendo. Até hoje. É de nervoso, e a vontade é de dar em mim, mas depois eu apanho. Mas faz parte, ou seja, isso faz parte do nosso crescimento. Aí por causa disso eu vou chegar e vou arregar e vou falar assim, eu vou querer uma mulher que me compreenda. Vai aparecer assim de mulher que me compreenda. O que é que você acha? Não. Muito bem, Ju.
Beijador. Olha só. Foi bom, foi muito bom. Eu usei no sentido de ironia, Ju. Foi mesmo. Apareceu assim. Vai me compreender? Quem vai me compreender, irmão? Se não assumir o pacto de dizer, rapaz, é até que a morte separe, não vai me compreender. A ilusão de que vou achar uma que vai me compreender. Não vai. Nem ela vai me compreender, nem eu vou compreender ela muitas vezes. Vai ser feito casamento dentro da igreja, a mesma coisa, irmão. Vai ter hora sim. Tem hora que a gente vai ter vergonha pública. A esposa faz a você. Pois é. Você fica vermelho. Faz parte. Proceder segundo essa mente e coração. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade, irmão. Pensa que quantas vezes a gente tem sido como noiva infiel nesses processos, sabe? A gente fica na superficialidade, a gente não se compromete, porque se a gente se comprometer, a gente vai ser confrontado, a gente vai ter que sair da zona de conforto, a gente vai ter que mudar o processo da gente, mudar muitas vezes a mentalidade da gente. Isso gera muitos desgastes, mas vou dizer para vocês, são esses desgastes que vão gerar amadurecimento na sua fé. Não é você ler muito que gera amadurecimento. É os desgastes, são os desgastes. São esses processos mais difíceis que geram em você a necessidade de você permanecer fiel. São esses o que vão produzir em você maturidade espiritual. Por isso, a pessoa, quando está sendo dentro da igreja, né, quando ela começa a ter esse tipo de sentimento de não pertencimento, de ficar meio pelas bordas, a pessoa fica suscetível pra caramba a todo tipo de influência ruim. Imagina que Quitéria no cinema, ela começa a pensar assim, será que papai e mamãe estão certos? Será que aquela aula que eu assisti, que falava assim, que na época dos hormônios, a gente pode agir de determinadas formas, será que isso não está mais certo? Será que aquele vídeo de YouTube que eu assisti, do pessoal lá falando que é assim mesmo, que tem que curtir a vida, será que não é ele que está mais certo? Os dilemas de Quitéria estão dentro lá do cinema. A fidelidade vai ser uma prática. Enquanto ela na luta interior, ela está amadurecendo, o coração dela está amadurecendo, enquanto ela permanece leal. E com a sua lealdade, ela permanece fiel, com a postura prática de ainda não beijar, de ainda não pegar a mão, não é namorada, então não faz. 3, edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Sabe o que é lindo de Deus? É Ele falar que esse fiel anda diante de Cristo. Isso aqui é maravilhoso. Ou seja, a fidelidade, esse compromisso que a gente tem interior, a lealdade, gerando um procedimento que seja compatível com a lealdade, a fidelidade, faz a gente andar com Cristo. Agora entenda a diferença. Cristo veio habitar em mim. Isso é uma coisa. Isso é verdade a despeito de mim. Porque a Bíblia diz lá em Timóteo, mesmo que eu seja infiel, ele permanece fiel. Mas por que ele permanece fiel? Alguém lembra o resto do texto? Ele permanece fiel por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. O princípio da lealdade de Deus, da fidelidade de Deus, é a sua lealdade. Ele tem princípios que ele não nega e por isso ele permanece fiel, mesmo quando somos infiéis. Então, entenda uma coisa, Cristo veio habitar em você, por meio do seu Espírito ele habita em você, ele se importa com você, ele está constantemente com você, isso a despeito da sua infidelidade, porque a postura de fidelidade dele permanece. Mas quando você é fiel, preste atenção,
Quando você é fiel, você o tem, você o vê como alguém que lhe guia. A diferença não é se ele está ou se ele não está presente. A diferença é que você passa a percebê-lo. Quer um calor espiritual no seu coração? Quer aquecer o seu coração? Quer que sua alma fique consternada diante de Deus de verdade? Então seja fiel, irmão. Pessoas infiéis, elas vão paulatinamente se tornando frias e frívolas. Pessoas infiéis, elas perdem a capacidade de ter o coração aquecido. Por quê? Porque elas pegam os princípios das Escrituras, elas pegam aquilo que elas sabem ser verdade, elas negociam e vão negociando e sendo cada vez mais infiéis. Por quê? Porque elas são desleais. Quem é desleal é infiel. Mesmo que faça o marketing de que é uma pessoa legal, presente, fiel, mas não é, porque no coração é desleal. Então eu queria que você guardasse isso. Ele andará diante de Cristo, ou seja, vai perceber a presença de Cristo na vida. E esse é o grande tesouro que a gente tem. Eu não grifei edificar-lhe uma casa estável. Eu não grifei. Não que isso não seja importante, é muito importante. Mas isso é tanto que a gente quer humanamente, ou seja, que a gente tenha estabilidade, a nossa casa tenha estabilidade, os nossos filhos tenham estabilidade. A gente já quer tanto isso que eu digo, eu preciso grifar o que é mais importante nesse texto. Não é o que a gente quer aqui na vida o mais importante. O mais importante é que a presença de Cristo será percebida, haverá calor no seu coração, haverá fogo santo saindo de você, porque você não despreza o sacrifício, porque você está engajado, você participa de verdade, você não abre mão daquilo que você crê. Portanto, fidelidade é a sua postura. A fidelidade de um casal não diz respeito apenas a eu ser leal e manter-me no meu coração dizendo, não, ela é minha única esposa, a única pessoa que eu vou ter em minha vida. Mas isso precisa eu não flertar, precisa eu não ficar dando em cima de mulher, não ficar olhando para outras desejando. O ficar flertando é a minha infidelidade, mas a minha infidelidade é fruto da minha deslealdade. Se eu sou leal, agora eu também, uma vez leal, vou procurar ser fiel. Então, vou evitar flertar, ficar olhando, ficar tentando, ficar sei lá o quê. É isso. Até agora, Quitéria está no cinema e ela não beijou. Vamos dar um abraço em Quitéria quando ela sair desse cinema, sim ou não? Muito bem, filha, muito bem. Você está bem. Segura um pouquinho, Quitéria, segura um pouquinho. Quem sabe de noite se Quitéria beija ou não, né? Ou não é? Vamos ver, né? Vamos ver. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, porque Tua palavra é tão rica, tão poderosa, para nos ensinar, nos motivar, para também nos definir. Então, que esse tempo agora de conversa aperfeiçoe um pouco mais, e confronte um pouco mais também, e nos conduza, Senhor, até o desejo do Teu coração. No nome de Jesus, amém.